Hello, hello! Projeto 11 e 11. Bom dia, gente! Deixa eu fixar esse comentário agora. Yes! E aí, gente, como tá? Tudo bem aí? Super domingo! E ó, o pessoal já tá por aqui. Vamos tomar um café por enquanto, que hoje eu vou conversar um negócio bacana com a galera aí. Vamos lá. Bom dia, Lica, tudo bem? Oi, Soninha. Gente, olha só. Todo domingo às 11h11 eu abro uma live, né? Pra falar aí com instrutores avançados de RPM, né, cara? Mas hoje eu quero trazer um negócio legal pra vocês que eu tô lendo, tô estudando e eu gostaria de contribuir com vocês hoje sobre isso, né, cara? Então, hoje eu gostaria, né? Hoje, assim que as pessoas forem chegando, eu vou falar um pouco sobre 2 livros que eu tô lendo e que, cara, tem muito a ver com a gente quando a gente quer ser um professor melhor, para entender algumas coisas para que nós possamos ser cada dia melhores para os nossos alunos, saca? Tipo, se você está entrando em aluno, se você está entrando e é uma pessoa que não tá ligado ao ciclismo indoor, hoje essa live, cara, vai te ajudar, porque o que eu vou trazer hoje vai mostrar para você que talvez que o que você faça, alguns momentos da sua vida que você vive, todo mundo vive, né? Todo mundo vive, você fala, pô, eu tô aqui no meu trabalho e tal, e tá acontecendo tal coisa, né, meu? E aí, eu vou explicar um pouco para vocês por que isso acontece, tá bom? É uma live rápida, uma live de 30 minutos aí, 35 minutos no máximo. A gente vai conversar um pouquinho e só para aproveitar o domingo pré-almoço aí, afinal são 11 da manhã no domingo, muita gente acordou mais tarde, tomou um café mais tarde. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, quem é professor de ciclismo indoor? A segunda aula do desafio do ciclo do pedal está lá no canal do YouTube. Exatamente, está lá já, pode ir lá dar uma olhada, tem PDF no final, o PDF ficou bonito até. E ontem eu falei sobre a fase 1 do ciclo do pedal, que é empurrar para baixo. Se eu fosse você, se você é aluno e quer saber mais, se você é professor e quer saber mais, vai lá, acessa lá. Hoje eu queria falar para vocês de um livro que eu tô lendo e que tem virado muitas chaves na minha cabeça. E esse livro se chama Hiperfoco. Né? Hiperfoco. Aí, pô, eu vi esse livro, o Joel J postou esse livro na timeline dele, né, dos livros que ele leu, dos livros que ele iria ler e tal, e eu falei, cara, esse livro me chamou a atenção. Afinal, às vezes, durante a semana a gente perde muito tempo, às vezes durante o dia a gente perde muito tempo, e eu falei, cara, hiperfoco, pode ser que esse livro tenha uma sacada muito boa para eu usar nos meus treinamentos, para eu usar com os meus professores, para eu usar com o meu Dream Team, para eu usar no meu dia a dia, na minha vida. E, cara, não é que tinha mesmo. E a primeira coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi um momento que ele disse o seguinte. Foi no momento onde ele virou e falou assim, ó, o que você tem feito para você ser melhor naquilo que você faz, certo? De forma intencional. Então, por exemplo, ele faz uma pergunta assim, qual foi a última vez que você comprou um livro focado naquilo que você gostaria de ser melhor? Qual foi a última vez que você comprou um livro focado naquilo que você gostaria de ser melhor? Cara, isso me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção. Porque eu vinha vindo de umas semanas muito atribuladas, com a cabeça cheia de coisa e sabe, tipo, meio perdido. E aí isso me chamou muita atenção porque eu falei, cara, eu quero ser um cara da produtividade, eu quero ser o cara da ação, eu quero ser o cara que faz as coisas.
Por que eu vou comprar um livro que fala, sei lá, de história? Por que eu vou comprar um livro que fala de um romance? Para que eu... Tipo, não é o tipo de leitura que eu gosto. Se você gosta porque é um momento relax seu, ok. Mas se você quer ser um cara mais... Se você quer ser um ciclista melhor, pô, você devia estar comprando livros de treinamento ou pesquisando coisas na internet sobre ciclismo, ouvindo o podcast, o Coach Chat, que é um podcast que eu tô novo, onde você aprende mais sobre treinamento, onde você aprende a ser um ciclista melhor, aprende a treinar melhor. E aí, me chamou muita atenção isso, tanto que eu entrei na Amazon, gente. O meu carrinho na Amazon tem 10 livros sobre produtividade, sobre ação, sobre foco, sobre essas coisas. Mas você está falando isso porque você é um cara desfocado? Não. Pelo contrário, eu me perco muitas vezes, isso é fato, né? Eu não sou um cara assim que consegue manter o foco numa coisa por muito tempo. Esse é o meu objetivo com esse livro. Mas, quanto mais você sabe daquilo, mais você tem chance de usar, mais inteligente você fica. Por exemplo, faz 18 anos que eu dou treinamento de RPM. Se você perguntar para mim sobre o treinamento de RPM, eu sei cada vírgula dele. Por quê? Quando eu vou dar o treino, eu estou hiper focado no treino. Eu estou intencionalmente dando treino. Então eu estou lá o dia todo dando treinamento para as pessoas. É a minha intenção. Qual é a minha intenção naquele momento? Estar ali ensinando os professores a se tornarem instrutores de RPM. Esse é o meu objetivo naquele dia. E por isso, ó gente, a Paulinha super bonita aqui, ela vai gravar aulas agora. Olha lá, ó, super bonita. Eu aqui, tô parecendo o cara do Pânico, se fazer a barba, cortar o cabelo nas próximas semanas, hein? Aí, gente, olha só, tá lá a câmera tá lá na estante nova lá. Gente, a Paulinha criou um setup novo pra gente gravar a aula, eu deixei tudo organizadinha lá, ela não viu. Aí, olha só, gente, voltando ao assunto do hiperfoco. Quando a gente fala... volta pro foco, a Paulinha me tirou a concentração. Quando ele fala que a gente precisa fazer as coisas de forma intencional, presta atenção, gente. Quando você vai dar aula, se você quer dar uma aula muito animal, você tem que estar ali de forma intencional. Sua intenção tem que estar ali para você dar uma super aula. Meu amigo Pedro Paixão entrou aí. Cara, ele falou isso no podcast que vai sair amanhã no canal, lá no Universo do Ciclismo Indoor, em vídeo e no Spotify. Tá? Vai sair o podcast do Pedro Paixão e se eu fosse vocês eu ouviria, porque esse cara tem uma sacada lá no podcast, ele conta uma história muito legal. E ele fala disso, que a hora que você entra na sala de aula, sua intenção tem que estar 100% focada no seu aluno. A sua intenção tem que estar 100% focada em dar a melhor aula. Você tem que estar 100% ali. É fácil isso, Tonon? Claro que não. Claro que não. Pô, se você é gestor da academia, às vezes você entra da aula pensando em tudo que você tinha que fazer. Sua aula não vai ser boa, velho. Por isso que eu tô falando desse livro, hiperfoco. A primeira coisa que ele fala que para você ter hiperfoco é agir de forma intencional. Por quê? Essa coisa intencional leva para o segundo ponto que ele chama muita atenção. E o segundo ponto que ele chama muita atenção no livro é sobre o espaço atencional da nossa cabeça. A gente tem um espaço na nossa cabeça que ele precisa ser ocupado, onde a nossa atenção está ali. Quando você tem a intenção de fazer o negócio, você coloca dentro da sua cabeça, você preenche aquele espaço atencional com aquilo que você quer fazer naquele momento, certo? E isso que você quer fazer nesse momento ajuda você a ter mais sucesso naquilo que você quer fazer. Situações mais complexas do nosso dia a dia, por exemplo, para mim, montar um relatório é muito complexo, então eu preciso ficar ali focado. Para eu colocar um anúncio no Facebook, para eu montar uma campanha no Facebook, eu preciso ficar muito focado.
Agora, para eu dar aula de bike, eu já não preciso de tanto foco. E isso é um problema às vezes. Porque a gente acha que vai lá, vai detonar e não sei o quê, e você perde, você coloca outras coisas dentro do seu espaço atencional, o que prejudica a sua aula. Às vezes prejudica a minha. Sabe, como eu disse, o gestor tá lá, ele é coordenador, não sei, e ele vai dar aula, meu, e ao invés de ele pensar só na aula, o que ele faz? Ele fica pensando, pô, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito... Então, gente, a ideia desse livro é trazer muito foco, muita produtividade. E quando a gente fala em produtividade numa aula, é você dar a aula 100% de forma intencional ali, naquele momento. Você tem que estar 100% do momento dentro da sua aula, cara. Dentro da sua aula. Você tem que estar de corpo, mente, alma, tudo. A sua intenção tem que estar 100% da aula. E às vezes, para que isso aconteça, é preciso você criar um ritual antes. É preciso que você crie uma forma de entrar no tal do flow, né? De entrar naquele momento onde você cai ali dentro, você entra na sala e aí nada mais existe ao seu redor. Eu não sei se vocês assistiram um filme, chama, acho que é Need for Speed, é um filme de corrida, tal, do videogame, que tem um momento, que o cara tá dirigindo e do lado dele tudo fica muito rápido e ele só consegue ver a estrada. Isso é entrar no flow. É entrar naquele modo que nada mais existe. A sua atenção está 100% ali. A sua atenção está 100% naquele lugar. A sua atenção, só aquilo existe. E você pode ter certeza absoluta que a hora que você fizer isso, a sua aula vai mudar de level. O seu trabalho vai mudar de level. Se você está entrando nessa live agora e você... qualquer que seja o que você faça, se você é professora, se você é aluno, se você faz aula, se você, não sei, se caiu nessa live aqui porque alguém te mandou, é bem isso. Você vai conseguir, presta atenção, você vai conseguir muitos resultados melhores se você pôr toda a sua intenção naquilo que você está fazendo e se você conseguir entrar nesse flow, exatamente, ele quer ficar 100% ali, 100%. Quando você está 100% ali e que tudo ao seu redor para, como se nada tivesse acontecido, nada atrapalhasse a sua concentração no que você tem que falar, no como você tem que falar, no que você tem que falar, no quando você tem que falar, a sua aula, cara, muda de level, ela transcende o negócio. E isso, gente, nada mais é, cara, do que você pegar toda a sua energia e pôr naquele lugar. E pôr ali, ó. Ah, tá bom, eu tô fazendo aula. Cara, você tá fazendo aula é a mesma coisa. Às vezes eu pedalo num joguinho, né, chama Zwift. Eu sou apaixonado, eu completei 1000 horas essa semana no Zwift. Às vezes eu jogo esse joguinho, eu fico olhando pro celular ali o tempo inteiro. Parece coisa de louco, né? Eu até poderia pôr na TV, pôr no computador, tal, Por que eu deixo no celular? Porque eu fico focado no celular. Quando eu olho pro celular, eu só olho para ele. E aí eu tô focado no que a bicicletinha tá fazendo, no que o jogo tá fazendo e bum, é animal. Isso é exatamente, Lica, é assim, ó, quando a gente tá ali 100% dando aula, quando a gente tá ali totalmente focado, com a intenção 100% ali, você consegue, fazer com que a sua aula seja muito mais empolgante, muito mais motivante, muito mais inteligente. E aí que eu puxo para o Advanced Training. Se você é instrutor de RPM, ou se vou falar uma coisa para você, cara, esse Advanced Training, ele tinha que ser para qualquer pessoa fazer. Porque, na minha opinião, cara, esse Advanced Training, a gente tinha que abrir ele para todo mundo fazer. Tudo bem, é um diferencial, né? Esse é um diferencial, gente. Guarda o que eu vou falar agora.
Diferencial. O que é um diferencial? É aquilo que a pessoa tem somente estando do seu lado. Né? Então, olha só. Diferencial é aquilo que a pessoa tem estando do seu lado. E se é somente quando ela está do seu lado, então, por exemplo, quem pode fazer um Advanced Training? Só instrutores RPM. Pô, eu queria fazer o Advanced Training. Você tem que ser instrutor RPM primeiro e tem que ser certificado. E aí você vai fazer. E, gente, vou falar uma coisa pra você. Esse treino mudou minha vida. Esse treino mudou minha vida. Não foi uma transformação, mas ele, cara, ele me norteou. Ele me mostrou que eu preciso ser 100% para as pessoas que estão ali. Não para um, nem para dois. Para todos. Que eu tenho que falar com todos. Que eu tenho que aumentar a experiência de todos. Que eu tenho que liderar todos a partir de coisas que estão dentro de mim. Eu tenho que saber exatamente qual é a essência do programa para eu pôr ela lá. Porque olha só que louco, gente. Olha como tudo está ligado ao livro. Quando a gente fala do hiperfoco, cara, quando a gente fala de um negócio que a gente sabe muito dele, que é no caso ser um instrutor avançado, quando você é um instrutor avançado e você entra lá para dar aula de forma intencional, com toda a sua energia, com todo o seu foco, com toda a sua determinação para dar uma super aula, sua aula é fenomenal. E se a sua aula é fenomenal, as pessoas voltam. E aí assim, ó, pô, Tonão, mas eu tenho que falar com cada pessoa na minha aula? Tem, mas eu tenho que ficar corrigindo o tempo inteiro as pessoas? Não! Você tem que estar ali, ó, de forma 100%, porque você vai saber a melhor hora de corrigir. Você vai saber se é melhor corrigir todos do que corrigir um. Você vai achar a melhor forma de se conectar com a pessoa. Porque olha só, quando você está 100% ali, meu, e você é um instrutor avançado e você tem ferramentas avançadas na sua mão, você consegue, meu, saber exatamente o que você tem que fazer naquele momento para gerar uma conexão com o seu aluno e saber se é melhor corrigir ele sozinho ou todo mundo. Às vezes, gente, a gente comete erros pequenos e eu cometi vários erros desse, de querer corrigir aluno, de fazer brincadeira com o aluno, de fazer coisas que ao invés de trazer as pessoas para perto de mim, eu levava elas embora. Por quê? Por falta de conhecimento. E o Advanced Training traz todo esse conhecimento para você. Então, se você é instrutor de RPM, meu, puta, cara, você devia fazer o Advanced Training. Se você não fez ainda. E se você fez, você tem a ferramenta, você precisa usar. E aí, vamos voltar para o ritual. O cara fala no livro, né? Ele chama Chris Bailey. Ele fala várias vezes dessa coisa. Ele não usa o termo ritual, mas ele fala várias vezes. Primeiro que ele fala assim, ó. A hora que você acordar, meu, coloca três intenções para o seu dia. Vamos supor que a sua intenção... eu sugeriria você pôr 3 intenções para a sua aula. Toda vez que você vai dar aula, antes de você começar a dar aula, coloca 3 intenções para a sua aula. 3 intenções. O que você quer com a sua aula? Por exemplo, eu quero ser preciso nas dicas simples. Eu quero usar excelentes dicas de velocidade. E eu quero usar muito a música. Pronto. 3 intenções. Aí antes de você entrar na sua aula, no seu ritual, cara, mentaliza e visualiza você fazendo essas 3 coisas com maestria. Mas é claro, você vai ter que praticar isso antes. Não é só chegar ali e sair fazendo. Não. Você vai ter que praticar. Aí, cara, mentaliza. Pô, você colocou na meta do seu dia essas 3 coisas. Dicas simples, dicas de velocidade e música. Aí, um pouquinho antes de você entrar na aula, cara, dá play no seu tocador, ouve sua música e pensa como é que você vai usar a música. E pensa, cara, como que você vai... Quais são as dicas simples que você vai dar e de que forma? Pensa como é que você vai
agir nas dicas de velocidade. E aí, você entra na aula com a sua intenção total, com a sua atenção total nessas 3 coisas. E conforme a aula vai passando, vai deixando, só pensa nisso, cara. Não, mas eu tenho que fazer um monte de coisa na aula. Eu sei, e você vai fazer. Mas a sua intenção e a sua atenção tá 100% naquilo ali que você está fazendo. Então, o que acontece? Quando você define uma intenção para sua aula, então não, 3 para mim é muito difícil ainda, é muito complexo, não tem problema, escolhe uma. Escolhe uma intenção para sua aula, uma 100% focada. Escolhe uma intenção. Antes de você entrar na aula, mentaliza ela, visualiza ela, pensa nela. E a hora que você for para sua aula, eu tenho certeza absoluta, gente, eu tenho certeza absoluta que o que você for, a hora que você for dar aula, a sua aula vai ser animal naquilo que você se propôs a fazer. E ele usa esse exemplo no livro. Ele fala assim, ele dá um exemplo assim, quer ver? Faz o exercício comigo. Faz o exercício comigo. Deixa eu ver se eu acho a parte do livro aqui que ele fala sobre isso. Vamos lá, no começo do capítulo que eu li, quer ver? Aqui, talvez, peraí. Onde ele fala... não consegui achar aqui. Depois eu acho. Enfim, faz o exercício comigo. Primeiro, pensa em algo que você fez muito bem recentemente. Pense em algo. Pense em algo que você fez muito bem. Pensa aí. Eu pensei aqui. Aí ele fala assim, isso que você fez, provavelmente você fez por horas, mas você sentiu que pareceu que foram minutos. Verdade ou mentira? Não é verdade isso? Esses dias eu fiquei 3 horas fazendo um negócio e a hora que eu acabei parece que eu tinha acabado de começar. É muito louco isso, muito louco. Aí ele fala assim, provavelmente isso que você pensou, você fez muito bem feito. Olha que legal. Pense em algo que você fez por muito tempo. Provavelmente você fez por muito tempo, mas achou que passou muito rápido. E a chance de você ter feito muito bem feito é grande, não é? Pensa aí. Isso porque, gente, você estava hiper focado. Você tinha toda a intenção em fazer aquilo. Nada do seu lado tirou a sua atenção. Não houve distrações. Por quê? Porque você estava hiper focado. Você estava com toda a intenção de fazer aquilo. E estando com a intenção de fazer aquilo, você ganha eficiência, você ganha, o tempo passa rápido, você ganha produtividade e você melhora seus resultados. Aí imagina tudo isso na sua aula. Imagina isso dentro da sua aula. Imagina você entrando para dar aula com uma intenção. Você já deu aquela aula que parece que passou rápido, a aula voou? Você olhou assim, a aula acabou muito rápido. Você lembra dessa aula ou não? Cara, sabe aquela aula que a hora que chega na música 6, 7 ou que deu 30, 40 minutos de aula, você fala assim, nossa, já acabou? Então, essa aula é o exemplo que eu estou te falando. Essa aula que eu estou falando para vocês é aquela aula, que você estava 100% ali dentro. Que dentro da sua cabeça só estava a aula e tudo que você tinha que falar e fazer para que seus alunos tivessem a melhor experiência dentro da aula. É exatamente isso, Leandro. É exatamente. Cara, você que deu essa aula, agora deve estar pensando, caraca, é verdade, É verdade. Eu dei uma aula que parece que voou o tempo. O tempo passou tão rápido, mas tão rápido.
Por quê? Porque nada tirava a sua atenção, a não ser liderar os alunos, mostrando para eles como fazer, falando para eles o que fazer, curtindo a aula junto com eles. E isso, gente, é hiperfoco. Quando a gente fala de hiperfoco, às vezes a gente acha que hiperfoco cara, nosso trabalho é dar aula. Então nós precisamos estar hiperfocados na aula. Nós precisamos estar hiperfocados em ajudar os alunos que estão dentro da nossa aula. Nós precisamos estar hiperfocados em dar a melhor aula do programa que a gente dá. Não importa qual programa você dá aula de bike, se você dá aula de ciclismo indoor, bike indoor, sprint, RPM, the trip, whatever, não tem problema. O importante é você estar hiper focado fazendo aquilo. Você ter intenção de fazer aquilo. Pô, o seu espaço atencional está 100% preenchido pelo programa que você dá aula. Quem é professor do sistema Les Mills tem 5 elementos chaves que ele tem que usar toda a aula. Quem é instrutor avançado Les Mills, além dos 5 elementos-chave, ele tem as ferramentas de liderança, as ferramentas da essência, as ferramentas de aumentar a experiência dos alunos. Tudo isso, cara, tem que estar dentro do seu espaço atencional. Pô, Tonão, mas eu não lembro de tudo. Cara, eu ouvi isso de um cara que eu estou fazendo uma mentoria. Se você quer ser o melhor naquilo que você faz, qual tinha que ser seu livro de leitura? O manual do negócio. O manual. Então você que é instrutor de RPM ou instrutor de qualquer outro programa que você dá aula, toda semana, cara, você tem que pegar o manual do professor, o manual do treinamento que você fez e revisar. Enquanto isso não vira um hábito para você usar essas ferramentas, você tem que estudar elas, cara. Eu tô vivendo isso, gente, depois de 40 anos, sou instrutor de RPM há 18, dou treinamento há 16. Cara, eu fui para uma outra área que agora eu tô tendo que dedicar 3, 4 horas do dia para estudar, para saber o que eu tenho que fazer. Porque não é fácil, mas a gente tem que estudar. E quando a gente tem a intenção, imagina o seguinte, já não é fácil usar, então quer dizer, é complexo, tem que tomar todo o seu espaço atencional. E aí você tem que ter a intenção, você tem que estar 100% dentro da sua aula de bike, dentro da sua aula, seja pedalando como aluno, seja fazendo como professor, dando aula como professor, instrutor. A sua intenção tem que estar ali dentro, para você dar a melhor aula que você puder. E a melhor aula, é aquela que acontece tudo que está dentro do programa de aula. Se você, esses tempos atrás eu entrevistei o Cello, né, num podcast, que ele falou sobre a Spinning Soul, eles têm um formato de aula que o cara tem que seguir. Assim como tem no RPM, assim como tem no Sprint. O Pedro Paixão, no podcast que ele gravou comigo semana passada, que vai sair amanhã, gente, não deixem de ouvir esse podcast, hein? Amanhã, 9h30 da manhã, esse podcast está no YouTube e no Spotify. Ele falou, cara, existe um protocolo que existe para dar aula lá no programa dele, no Pedal. Não é assim dar aula de qualquer jeito. Não é assim, mano. E para você conseguir dar uma boa aula, você tem que estar focado. Você tem que estar com a sua atenção, com a sua intenção 100% dentro da aula. Porque senão, um pequeno deslize pode ser uma perca de um aluno. Fala, meu amigo Fábio. Que bom que você está aí. Sabe, então, quando você entra numa aula de bike, ou em qualquer outra aula, mas aqui falando da aula de bike, com a sua intenção 100% ali, com o seu espaço atencional cheio daquilo que você tem que realmente fazer, que são os 5 elementos-chave, no caso do RPM, ou o que seja do outro programa, a sua aula vai ser espetacular. E sempre, antes de entrar, escolhe 1, 2, 3 intenções para você colocar
100% do seu foco durante a sua aula. Por exemplo, como eu disse, essa aula eu vou trabalhar as músicas. E se a sua intenção é trabalhar as músicas, vai procurar a letra, vai saber o que fala, vai procurar interpretar os sentimentos, e não sei o que. E a hora que acabar a aula, eu tenho certeza que vai ser uma super experiência para o seu aluno. Vai ser uma experiência mágica. Por quê? Porque vocês têm a intenção de usar as músicas. A sua atenção está 100% dentro da aula. E aí, cara, a hora que você vê, a aula acabou. Sabe aquela sensação de que parece que a aula acabou de começar e já acabou? É isso aí. Quando a gente vive essa sensação, primeiro, a aula foi animal, os alunos saem falando. Segundo, você se sente completamente realizado por ter dado uma aula muito boa. Terceiro, as pessoas falam para as outras pessoas. Isso se chama reconhecimento. Isso se chama reconhecimento. As pessoas vão elogiar a outra, falar, cara, a aula hoje do Fábio, a aula hoje do Michel foi espetacular. Por quê? Porque, não sei, cara, mas hoje foi animal. Tá vendo? A pessoa não sabe explicar por quê, mas foi tão boa. Por quê? Porque você escolheu estar 100% ali dentro. E aí, gente, mas não é minha melhor aula, a aula de bike. Não tem problema. Quando você coloca 100% da sua atenção com uma intenção direcionada e você hiperfoca nisso, não importa se você não é o melhor naquilo, mas você vai fazer bem feito. Eu tenho certeza absoluta. E ser o melhor ou dar a melhor aula é uma questão de prática, 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 prática. E uma prática hiperfocada vai ajudar você a ser cada dia melhor, a ser cada dia mais consistente, a ter cada dia mais energia para que isso aconteça. Às vezes, eu vou até pegar a frase do Fábio, às vezes a gente pega e acha que, a aula já está na cabeça, eu vou lá, dou aula no automático. E ele fala isso no livro. Eu vou ver se eu falo isso no próximo domingo. Às vezes a gente fala do piloto automático, a gente entra no automático, e isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque quando às vezes a gente entra no piloto automático, a gente não está 100%, a gente não tem hiperfoco ali. A gente não está 100% focado no piloto, quando a gente entra no piloto automático. Por isso que ele fala assim, você precisa ter uma intenção. Qual é a sua intenção em estar ali na aula, Fabião? Por exemplo, você sabe a coreografia inteira, você sabe tudo da aula, não sabe? Sei. Beleza, qual é a sua intenção nessa aula? Qual é a sua intenção? A sua intenção é ter as melhores dicas técnicas? A sua intenção é se conectar com o seu aluno? Qual é a sua intenção? E quando você coloca uma intenção, aí você vai hiperfocado naquilo. E indo hiperfocado naquilo, a chance daquilo ser sensacional é muito grande. E quanto mais você faz isso, melhor você fica em cada ferramenta. E aí, você começa a fazer isso por hábito. Eu não fico pensando nos 5 elementos-chave quando eu vou dar aula. Para mim, eu não fico pensando na divisão da música. Para mim, isso já está aqui dentro, de tantas vezes que eu fiz. Eu já fiz isso tantas vezes hiperfocado, que hoje sai naturalmente. Mas isso é prática, 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 prática. Então, sei a aula inteira. Qual é a minha intenção hoje? Onde eu vou pôr meu hiperfoco? E aí, a hora que você faz isso, o tempo para do seu lado e você consegue dar a melhor aula, ou fazer a melhor aula, ou realizar a melhor tarefa que você faz. Então, o exercício, depois eu vou baixar essa live lá no YouTube, depois se vocês quiserem assistir de novo, ou se quiserem mandar para alguém, eu vou baixar essa live lá, falando do tipo, cara, eu fiz um exercício, pensa naquilo que você fez por muito tempo. Provavelmente foram horas e você achou que foram minutos. E terceiro, provavelmente deu muito certo, ficou muito bom, porque você estava hiperfocado. A sua intenção era fazer aquilo bem feito, a sua atenção estava toda dedicada a isso, e o que faz com que você faça muito bem feito. E é assim que tem que ser as nossas aulas, ou qualquer coisa que a gente vá fazer. Escolhe o que você vai fazer, cria uma intenção, coloca a sua atenção, porque aí,
Só existe uma coisa que vai voltar em troca: resultado. Né? Então, a gente não pode, Lica, a gente não pode subir aulas gravadas no YouTube, tá? De RPM, a gente não pode subir, né? A Les Mills pediu isso pra gente, a gente não pode. Mas se você quiser fazer uma aula online comigo, depois me manda uma mensagem que eu te mando o link da minha aula online para você fazer uma aula online comigo o dia que você quiser durante a semana. Eu dou aula às 6 da manhã, dou aula às 7 da noite, enfim, eu dou aula o dia todo. Depois é só você me mandar uma mensagem que eu mando o link para você fazer uma aula comigo ao vivo, tá bom? Gente, um super domingo, muito obrigado pelo tempo de vocês, eu espero aí ter contribuído. Todo domingo às 11h11 da manhã, eu estou aqui fazendo uma live, ou com um instrutor avançado, ou trazendo um conteúdo como esse, que pode transformar você numa pessoa além, né? Eu costumo dizer assim, quando você faz o treinamento do programa, você vira um instrutor. Quando você faz o Advanced Training, você vira um instrutor avançado. Mas esse tipo de conteúdo aqui, torna você extraordinário. Então, tudo que é extra, torna a gente extraordinário. Então, todo domingo às 11h11, antes do almoço, tomando aquele cafezinho, senta aí, pega seu celular e no próximo, quem sabe, a gente traz mais gente, tá bom? Fiquem com Deus. Fabião, um abraço, meu amigo. Gra, minha sogra entrou, todo mundo que estava aí, muito obrigado pelo tempo. A gente se vê domingo que vem. Tchau, gente.